Você já parou para imaginar como seria se, na sua infância, você tivesse um olhar tão curioso e atento que pudesse descobrir segredos ocultos na natureza? Coisas que ninguém mais percebia. Essa é a história de Leonardo da Vinci, um menino que, muito antes de se tornar o gênio que todos conhecem, passava suas horas explorando as montanhas dos Apeninos, no norte da Itália. Para Leonardo, a natureza não era apenas um cenário. Era um grande mistério, cheio de enigmas esperando para ser desvendado. Hoje, vamos mergulhar nesse universo de descobertas que moldaram a mente de Leonardo da Vinci, um verdadeiro explorador da natureza. Leonardo da Vinci passou sua juventude observando a natureza nos Apeninos do norte da Itália, onde desenvolveu uma curiosidade insaciável pelo mundo natural. Você já imaginou como seria se, ainda criança, você tivesse um olhar tão curioso e atento que pudesse descobrir segredos escondidos na natureza, coisas que ninguém mais percebe? Foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo da Vinci. Muito antes de se tornar o grande gênio que todos conhecem, ele era apenas um menino curioso, explorando as montanhas dos Apeninos, no norte da Itália. Mas ele não via a natureza como qualquer outra pessoa. Para ele, tudo era um mistério esperando para ser desvendado. Ele adorava observar tudo. Ficava fascinado com as borboletas que batiam as asas de um jeito tão leve, como se estivessem dançando no ar. Passava horas olhando as formigas andando em fila, carregando pequenos pedaços de folhas para suas tocas. Às vezes, ele parava perto de um lago só para ver como a água refletia as montanhas, quase como um espelho gigante. Ele via como as árvores mudavam de cor nas diferentes estações do ano, e até ficava pensando como o vento conseguia mover os galhos mais altos das árvores. Mas Leonardo não apenas olhava, ele queria entender tudo o que via. Por exemplo, ao ver os pássaros voando, ele se perguntava: como será que eles conseguem voar? Será que um ser humano poderia voar também? E ele não se contentava só com as perguntas. Ele desenhava o que via, cada folha, cada animal, tentando entender como as coisas funcionavam. E quanto mais ele via, mais perguntas surgiam em sua mente. Leonardo era como uma esponja, absorvendo tudo ao seu redor. Ele não se cansava de descobrir e explorar o mundo natural, o que o ajudou a se tornar um dos maiores gênios de todos os tempos, alguém que sabia muito sobre o funcionamento do mundo porque, desde pequeno, prestava atenção em cada detalhe. 2. Apesar de ser excluído da Academia Platônica de Florença, Leonardo acumulou um conhecimento que rivalizava com o da academia. Você sabia que Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história, não conseguiu ser parte da Academia Platônica de Florença? Isso pode parecer estranho, já que ele era tão incrível. Mesmo assim, Leonardo não deixou que isso o desanimasse. Em vez de se sentir triste, ele continuou a estudar e aprender por conta própria. Imagine só. Enquanto outras pessoas estavam estudando em salas de aula, Leonardo explorava o mundo à sua volta. Ele observava como as coisas funcionavam, desenhava plantas e até fazia experimentos. Seu caderno estava cheio de ideias sobre tudo, desde o voo dos pássaros até como o corpo humano funciona. E adivinha? O conhecimento que ele acumulou era tão impressionante que rivalizava com o que se ensinava na academia. Leonardo não precisava de uma escola para se tornar um grande pensador. Ele mostrou que a curiosidade e a vontade de aprender podem levar a descobertas incríveis, mesmo sem estar em um lugar considerado oficial. Portanto, mesmo que não tenha sido aceito na academia, Leonardo da Vinci se tornou um verdadeiro mestre, e sua mente brilhante continua a nos inspirar até hoje. Antes de irmos para o próximo tópico, que tal se inscrever no canal? Caso não seja inscrito, aproveite para deixar o like. Se você estiver curtindo até aqui, vamos seguir. 3. Leonardo registrou uma experiência em uma caverna que teria causado um impacto psicológico significativo e poderia explicar seus 2 anos desaparecidos. Imagine um jovem Leonardo da Vinci, tomado por uma curiosidade insaciável, entrando em uma caverna sombria e misteriosa, um local isolado que poucos ousariam explorar. A luz do sol desaparece à medida que ele avança, e o silêncio pesado do ambiente parece esconder segredos ancestrais. Ao caminhar mais fundo, o que será que ele encontrou ali? Estruturas incomuns, sons que não pareciam naturais, algo que desafiava a lógica da época. Alguns estudiosos acreditam que essa experiência foi tão perturbadora que abalou sua mente, como se ele tivesse testemunhado algo que nossa compreensão ainda não alcança. Ele emergiu da caverna, mas por 2 anos, sumiu dos registros históricos. Ninguém sabe ao certo onde ele esteve, o que fez ou o que viu. Seria possível que Leonardo, em meio à escuridão daquela caverna, tenha descoberto algo tão grandioso e misterioso que sua mente precisou de tempo para processar. Um segredo, uma visão ou até uma revelação de outra realidade.
Essa lacuna de 2 anos na vida de Leonardo deixa um rastro de mistério que intriga os historiadores até hoje. Teria ele vivenciado algo que ultrapassava os limites do conhecimento humano, preparando-o para se tornar o gênio que revolucionaria o mundo? 4. Algumas teorias sugerem que Leonardo entrou em portais do tempo, viajando para o passado ou o futuro e retornando com conhecimentos avançados. Imagine se Leonardo da Vinci, com toda a sua genialidade e talento, tivesse descoberto um segredo além da ciência e da arte, algo como a capacidade de viajar no tempo. Algumas teorias ousadas sugerem que ele teria encontrado portais misteriosos, talvez escondidos em seus estudos de engenharia e geometria, que o permitiram atravessar as barreiras do tempo. Mas não estamos falando de ficção aqui. Estamos falando da mente mais brilhante do Renascimento, alguém cujas invenções e ideias pareciam muito à frente de sua época. Essas viagens teriam permitido que Leonardo testemunhasse eventos futuros, explorasse tecnologias ainda inexistentes e retornasse com um conhecimento que parecia impossível para alguém do século XV. Suas anotações enigmáticas, suas invenções visionárias, como máquinas voadoras, tanques de guerra e estudos anatômicos detalhados, seriam frutos dessas jornadas secretas. Cada desenho, cada código em seus cadernos, talvez esconda indícios dessas supostas viagens. E o que teria visto no futuro ou no passado? Civilizações perdidas, avanços tecnológicos que moldariam a humanidade. É como se Leonardo tivesse sido um explorador de realidades paralelas, um viajante do tempo em segredo. Esse mistério alimenta a imaginação, deixando a pergunta no ar. Teria o gênio renascentista descoberto como transcender o tempo e trazido de volta vislumbres de um futuro distante? 5. O gênio de Leonardo é descrito como visionário, com invenções que só se tornariam realidade séculos depois, sugerindo uma possível inspiração extraterrestre. Leonardo da Vinci não era apenas um artista brilhante, ele parecia enxergar o futuro com uma clareza que até hoje nos deixa intrigados. Como explicar suas invenções extraordinárias? Em uma época em que mal havia avanços mecânicos básicos, Leonardo desenhava helicópteros, submarinos, máquinas voadoras e armas tão avançadas que só seriam possíveis séculos depois. Como ele conseguia imaginar coisas que ainda não existiam, em uma era onde a ciência mal começava a deslanchar? Algumas teorias especulam que essa genialidade poderia ter vindo de uma fonte não tão terrestre. Será que Leonardo teria tido contato com algo, ou alguém, de fora do nosso mundo? Talvez suas ideias revolucionárias tenham sido inspiradas por seres de inteligência superior, com tecnologias que ele mal conseguia descrever nos limites de sua época. Seu caderno de anotações é repleto de códigos, desenhos detalhados e anotações invertidas, como se ele estivesse tentando decifrar ou preservar algo de outro lugar, algo além da compreensão humana. Seriam essas invenções vislumbres do que ele viu ou aprendeu com uma inteligência extraterrestre? Embora nunca possamos saber ao certo, o fato é que suas criações desafiam o tempo e o espaço, levantando a questão: será que Leonardo recebeu ajuda de forças de outro mundo para imaginar um futuro que a humanidade ainda não estava pronta para entender? 6. A pintura da Anunciação e o anjo que desaparece sob raio-x sugerem que Leonardo se via como um mensageiro, talvez influenciado por seres extraterrestres. Na famosa pintura A Anunciação, Leonardo da Vinci retrata o momento em que o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando que ela dará à luz a Jesus. Mas há algo a mais nesta obra que vai além da arte. Quando a pintura foi analisada com raio-x, algo surpreendente aconteceu. A figura do anjo simplesmente desapareceu da imagem. Como explicar isso? Seria apenas uma técnica artística ou haveria algo mais oculto por trás da tela? Alguns estudiosos acreditam que Leonardo, ao pintar essa cena, estava transmitindo uma mensagem mais profunda. Talvez ele se visse como um mensageiro, assim como o anjo na pintura, alguém encarregado de trazer ao mundo conhecimentos que vinham de uma fonte muito maior. Mas e se essa fonte não fosse apenas divina, mas também extraterrestre? A ideia de que Leonardo estava em contato com inteligências de outro mundo, que o influenciavam em sua arte e ciência, é intrigante. O fato do anjo desaparecer sob a tecnologia moderna pode ser um indício de que algo foi codificado na própria obra. Seria o desaparecimento do anjo uma pista de que a mensagem que Leonardo carregava vinha de fora da Terra? Quem ou que teria influenciado suas visões, suas ideias? A Anunciação pode esconder mais segredos do que jamais imaginamos, levantando a pergunta: será que Leonardo foi escolhido por forças superiores para ser um mensageiro de algo além da nossa compreensão? 7. Leonardo usou técnicas de escrita e pintura em espelho, possivelmente escondendo mensagens secretas e simbólicas em suas obras, como na Mona Lisa e outras. Leonardo da Vinci não fazia nada por acaso, e uma de suas peculiaridades mais intrigantes era sua escrita invertida. Ele escrevia de trás para frente, como se o texto só pudesse ser lido com a ajuda de um espelho.
Mas por que um gênio como Leonardo usaria esse método? Alguns acreditam que essa técnica não era apenas uma forma de proteger suas ideias, mas uma maneira de esconder mensagens codificadas e segredos que ele não queria que qualquer pessoa descobrisse. Essa técnica não se limitava apenas à sua escrita. Há quem diga que Leonardo também aplicava esse conceito em suas pinturas, escondendo símbolos e mensagens sutis, acessíveis apenas para aqueles que soubessem onde procurar. Na icônica Mona Lisa, por exemplo, estudiosos e pesquisadores acreditam que há detalhes escondidos no sorriso enigmático ou nas sutis camadas de tinta que só poderiam ser revelados com uma análise minuciosa, ou até mesmo com o uso de espelhos. Mas o que Leonardo estaria escondendo seriam mensagens cifradas de um conhecimento secreto, ou talvez até indícios de suas teorias sobre o cosmos e o universo. Alguns especulam que ele estava lidando com informações que não poderiam ser compreendidas por todos na sua época, ou talvez ele estivesse camuflando verdade sobre a própria natureza da vida e do mundo. Em suas obras, como na Mona Lisa, poderia haver indícios de uma sabedoria maior, possivelmente influenciada por contatos com seres além da Terra. Seja como for, cada pincelada e cada palavra invertida de Leonardo parecem sugerir que ele sabia algo que o resto do mundo ainda não estava pronto para entender. 8. O uso de espelhos e a análise digital revelaram possíveis imagens de criaturas alienígenas escondidas em pinturas como A Virgem com o Menino e Santa Ana. Leonardo da Vinci era um mestre em esconder segredos nas suas obras, e alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter disfarçado muito mais do que simples símbolos religiosos. Uma das suas pinturas mais enigmáticas, A Virgem com o Menino e Santa Ana, foi recentemente analisada com técnicas modernas, incluindo espelhos e análise digital. O resultado: alguns especialistas sugerem que podem haver imagens ocultas nas sombras e nas formas do quadro, figuras que não se parecem em nada com humanos, mas com algo extraterrestre. Usar espelhos para revelar padrões ocultos era uma prática que fascinava Leonardo. Ele sabia como manipular a luz e as formas para criar ilusões de profundidade e esconder significados em suas obras. Ao aplicar espelhos sobre essa pintura, surgem contornos que alguns acreditam lembrar figuras alienígenas, formas com cabeças alongadas e olhos grandes, como descrito em várias teorias de avistamentos de OVNIs. Mas o que essas figuras estariam fazendo em uma pintura religiosa? Teria Leonardo inserido essas imagens como uma espécie de assinatura oculta, sugerindo que ele sabia de algo muito maior do que a fé cristã tradicional? Ou talvez ele estivesse tentando mostrar que essas criaturas faziam parte de uma narrativa divina que transcende o entendimento humano. A ideia de que seres de outros mundos poderiam estar escondidos à vista de todos em uma de suas obras mais reverenciadas abre um novo leque de mistério sobre o verdadeiro alcance da genialidade de Leonardo. 9. Em sua última pintura, São João Batista, Leonardo pode ter incorporado simbolismo de outras dimensões e conexões com o divino e o sobrenatural. A última pintura de Leonardo da Vinci, São João Batista, é carregada de simbolismo e mistério. A figura de São João aparece apontando para o céu com uma expressão serena, mas enigmática. Esse gesto, simples à primeira vista, pode ter significados muito mais profundos. Alguns estudiosos sugerem que Leonardo, nos últimos anos de sua vida, estava mergulhado em questões místicas e filosóficas, possivelmente explorando conceitos que iam além do entendimento comum. Há teorias de que, nessa obra, Leonardo estava insinuando a existência de outras dimensões, realidades além do nosso mundo físico. O gesto do santo, apontando para cima, poderia ser uma indicação de que algo transcendente, talvez uma conexão entre o divino e o sobrenatural, estava além da nossa compreensão imediata. A iluminação quase sobrenatural de São João e o contraste das sombras profundas ao redor dele criam uma atmosfera que sugere mistério e outros mundos invisíveis. Alguns vão mais longe, acreditando que Leonardo poderia ter usado simbolismo nessa pintura para indicar uma ligação com forças ou entidades além da Terra. O rosto de São João, sorridente, quase como o da Mona Lisa, parece guardar um segredo. Teria Leonardo, ao fim de sua vida, alcançado um entendimento de outras realidades, ou até mesmo estabelecido uma conexão com seres ou inteligências superiores. Essa pintura, sendo sua última grande obra, nos deixa com a sensação de que ele estava tentando nos dizer algo sobre o desconhecido, algo além do que os olhos podem ver. 10. Uma análise infravermelha de A Adoração dos Magos revelou detalhes ocultos, sugerindo uma cena que envolvia a reconstrução de um templo egípcio, um símbolo esotérico. A flor da vida, um símbolo da geometria sagrada presente em suas obras, poderia representar a exploração de Leonardo dos segredos cósmicos e do conhecimento extraterrestre. Leonardo da Vinci era fascinado por símbolos e padrões, e isso fica evidente em sua pintura A Adoração dos Magos. Quando a obra foi analisada com tecnologia infravermelha, detalhes surpreendentes vieram à tona.
Escondidos sob as camadas de tinta, havia traços que sugeriam algo extraordinário: a reconstrução de um templo egípcio. Essa descoberta não só altera a compreensão da pintura, mas também levanta questões intrigantes. Por que Leonardo teria incluído um templo egípcio numa cena bíblica? O Egito sempre foi associado ao esoterismo e ao conhecimento antigo, e o fato de Leonardo inserir essa simbologia na sua obra pode indicar que ele estava explorando mistérios que transcendem o tempo e o espaço. O templo egípcio, visto por alguns como um portal para o divino, pode simbolizar a busca de Leonardo por segredos ocultos da humanidade. Mas isso vai além de uma simples curiosidade histórica. Em várias de suas obras, incluindo a Adoração dos Magos, pode-se ver um padrão conhecido como a Flor da Vida, um símbolo de geometria sagrada que muitos acreditam estar ligado aos segredos do universo. A Flor da Vida é composta por círculos entrelaçados, formando um padrão que se repete infinitamente, como se fosse uma representação do cosmos e da própria estrutura da vida. Para Leonardo, esses padrões geométricos talvez fossem uma chave para decifrar os mistérios do universo, quem sabe até revelações de civilizações antigas ou, como algumas teorias sugerem, de contatos com inteligências extraterrestres. A presença da Flor da Vida em suas obras, combinada com os elementos egípcios e esotéricos, sugere que Leonardo estava profundamente envolvido na exploração dos segredos cósmicos. Estaria ele tentando compreender a relação entre o conhecimento ancestral e o futuro da humanidade? Ou talvez ele estivesse codificando informações que iam além de nossa percepção comum, como se estivesse à beira de descobrir algo que nos conecta a uma verdade maior, talvez até algo de origem extraterrestre? E assim, chegamos ao fim da nossa jornada intrigante pelo universo de Leonardo da Vinci. Sua vida e obra não são apenas um testemunho da genialidade humana, mas também um convite a explorar mistérios que vão além da compreensão comum. Mistérios que podem nos conectar a conhecimentos ancestrais, simbolismos profundos e até mesmo a civilizações de outros mundos. Leonardo, com seus desenhos, pinturas e teorias, nos deixou um legado que desafia o tempo e nos faz questionar nossa própria existência. O que mais ele poderia ter revelado se tivesse mais tempo? Quais segredos ainda permanecem ocultos em suas obras? Nós adoraríamos saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha das teorias envolvendo Leonardo e possíveis conexões extraterrestres? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um comentário abaixo, contando o que mais lhe intrigou. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações sobre OVNIs, alienígenas e outros fenômenos misteriosos. Juntos, vamos continuar a desbravar os mistérios do universo. Até a próxima!